Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Sinalizem para mim aí se vocês estão me ouvindo bem, se tá boa a imagem. Dá um sinal para mim aí, gente. Boa noite, Fátima, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, Ivete. Boa noite, Fátima. Sulamita. Estamos aguardando o pessoal entrar aí. Já vou chamar a doutora Neuza. Nós vamos começar aí a live. Esse assunto que é bastante intrigante, um assunto bastante, ao mesmo tempo, interessante. É um assunto muito complexo, polêmico. A gente tem que ter até cuidado no que a gente vai falar. Mas é um assunto muito interessante, que vai ser muito bacana. A gente vai ajudar aí, se possível, esclarecer muitas dúvidas para vocês. E vai ser bem legal. Eu vou convidar já a doutora Neuza. Espera aí um pouquinho. Deixa eu chamar ela aqui. Um momentinho. Estou convidando ela aqui, doutora Neuza. Ela aqui. Então, gente, vocês já... Como é um assunto bastante interessante, com certeza vocês devem ter dúvidas aí. Boa noite, Neuza. Oi, boa noite, Trote. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? Tá, você sim, você tá me ouvindo bem? Também tô, só que você tá muito próxima da câmera. Tenta ver se você Tá, afasta um pouquinho só. beleza. Vamos Acho que lá. ficou melhor, ficou melhor. Beleza? Tá bom? O Dá pra pessoal ouvir tá bem? entrando. Tá, tô ouvindo muito bem. Então tá ótimo. Então estamos aqui a postos. Neuza, é um prazer falar contigo. Esse assunto aí que é bem intrigante. Estava conversando com o pessoal aqui já que está entrando. É um assunto delicado e ao mesmo tempo muito empolgante, interessante. Eu, particularmente, como cardiologista, tenho muito interesse nesse assunto. A gente vai ver aí adiante que, para mim, tem um interesse total nessa questão da terapia hormonal na menopausa. E vamos já iniciar sem atrasar muito, porque é bastante coisa bacana para a gente discutir. Eu tenho já algumas perguntas aqui, Neuza, para te fazer sobre a questão da menopausa e os benefícios da terapia hormonal. E à medida que a gente for discutindo aí, o pessoal pode fazer perguntas e a gente vai, dentro das possibilidades, a gente vai tentar ajudar aí a tirar. Combinado? Certo, pode fazer. Você tá me ouvindo bem? Vai fazendo, vou respondendo. Se ficar baixo, você me fala. Tá joia. O pessoal vai dando um feedback pra gente aí, se tá tudo bem aí, o som, a imagem da gente aí, tá bom? Neuza, vamos Beleza. começar então. Quais seriam aí os sintomas mais comuns aí que a gente encontra na mulher para dizer que ela está entrando na menopausa? A gente chama naquela fase do climatério. O sintoma mais comum que mais traz a mulher para consulta são os fogachos, né? Os famosos fogachos, que são as ondas de calor que a mulher tem, mais localizados nessa região de colo, pescoço, face. Normalmente a mulher normalmente vem acompanhada, fica vermelha, e depois, na sequência, ela tem uma sudorese. Também as pacientes veem muito por queixas na parte sexual, diminuição de libido, que é o desejo sexual, ressecamento vaginal na hora da relação sexual, que leva a dor, né, dificuldade de ter relação. Insônia também é um sintoma bem comum. Um outro sintoma bem frequente também é alteração do humor, irritabilidade. A paciente chega às vezes aqui pra gente e fala assim: doutor, eu tô com vontade de matar alguém. Né? Uma pessoa que normalmente não tinha esse perfil, né? E muitas vezes elas falam assim: a senhora me entendo, porque eu também sou uma mulher que está passando por essa fase e sabe o que é isso. Depressão também, paciente que nunca teve problema de depressão, às vezes nessa fase começa a ter sintoma depressivo, né?
Na menopausa, existe mais de 100 sintomas relacionados à menopausa, mas esse é o principal. E o que mais traz normalmente é o calorão, é o fogacho. Também comum nessa fase, principalmente se for no início, irregularidade menstrual. Mulher às vezes para de menstruar, ou menstrua muito, tem hemorragia, e também isso é uma queixa que traz a paciente ao consultório. Uma outra queixa também é queixa relacionada ao aparelho geniturinário. A mulher começa a ter infecção urinária de repetição, incontinência urinária pela mudança da parte genital, são queixas também que traz a paciente ao consultório. Entendi. Interessante que você falou que a mulher chega com vontade de matar alguém, e muitas vezes ela quer matar o marido, né? Normalmente é o marido que mais irrita ela, né? É o primeiro. É o alvo primeiro da fúria. Ou então são os filhos que estão irritando ela, né? Mas com os filhos, normalmente, a gente tem um pouquinho mais de paciência. Mas você sabe que falando disso, hoje eu ainda atendi uma cliente e ela me disse isso mesmo. Doutora, antigamente as mulheres que entravam na menopausa falavam que ficava louca. Não sei se você lembra disso. Mas é porque é pela alteração da menopausa. A pessoa fica tão mudada que antigamente diziam que a mulher ficava histérica, louca nessa fase da menopausa. Você já ouviu essa conversa? Já ouvi. Isso é coisa do antigamente. Entendo que é a menopausa. E a idade mais comum aí para a mulher começar a entrar na menopausa a partir dos 47, 50 anos, dali para frente? Como que é mais ou menos no teu dia a dia? A menopausa existe uma faixa de idade bem ampla. Ela pode se iniciar dos 40 até aos 58 anos. O mais comum roda em torno de 50 anos. O mais, assim, a mais frequente é em torno de 50. Mas a partir de 40 anos tem mulher que já entra, já é considerada uma idade, tem mulher que já entra na menopausa. Menopausa precoce abaixo dos 40 anos. Entendi. Então já fica esse recado para as mulheres aí, né? Que começou a ter esses sintomas que a doutora comentou, já fica atenta que pode estar relacionado com essa questão hormonal, porque às vezes ela vai no médico e aí o médico acha que ela está com depressão, passa um antidepressivo, quando na verdade ela está com uma deficiência hormonal, não é mesmo, Neuza? Isso acontece direto, né? Acontece direto. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque a paciente não tinha. Ela entrou na menopausa, começa a parar de menstruar, começa esse sintoma de depressão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é regularizar o com certeza. Exatamente. Eu estava vendo aqui uns dados, eu estava até estudando um pouquinho sobre o assunto, e estava falando que mais de 45 milhões de mulheres no século XXI que entram no climatério com o passar dos anos, né? E 22 milhões de mulheres na menopausa. Então, assim, é muita gente, é muita mulher que entra nessa faixa etária. E um dado que eu considerei um dado alarmante, Neuza, é que menos de 10% dessas mulheres apenas fazem terapia de reposição hormonal. Né? Menos de 10%. Então, porque pode falar. Porque ainda é um tema que muitas vezes a pessoa... Tipo assim, isso é normal, entendeu? É assim mesmo, é normal, não tem o que fazer. Então, a gente tem muito isso ainda, tanto na população leiga, como nos próprios médicos também, né? Que é assim mesmo, né? Que deixa passar. Até uma paciente falou isso para mim, eu falei assim, bom, que deve ter falado para você, isso aí deve ser um médico, né? Porque ele não passa pela menopausa. Não tem ideia, que não é nada, isso passa, porque não tem ideia de como isso prejudica a vida da mulher. Outra coisa que eu estava vendo aqui de dados epidemiológicos é que 80% das mulheres que iniciam a terapia de reposição hormonal abandonam o tratamento em até 6 meses. Então, assim, além delas não fazerem, as poucas que começam a fazer, muitas abandonam, a maioria abandona. Às vezes por falta de acompanhamento, às vezes por medo, né? Porque vai no médico que acha que é totalmente contra, ele começa a detonar, e aí a pessoa fica com medo, e aí ela interrompe o tratamento. E aí você vai fazer o tratamento na metade ou meia boca, ou você vai fazer por um tempo curto, nem adianta começar, não é mesmo, Neuza? O que você acha? Exatamente. É que é um tema ainda hoje, né, que tem muito tabu, muito preconceito, e as pessoas às vezes ficam muito ligadas aos conceitos antigos, né? Eu sempre falo que a medicina, ela muda muito, né? Então, a verdade de ontem não é hoje, e os próprios produtos, os medicamentos que a gente usa também estão em evolução. Então, hoje você pode fazer um tratamento
com segurança. Mas a paciente tem muito medo e, às vezes, os próprios colegas também, que às vezes nem são da área, não entendem nada do assunto ainda. Hoje eu dei uma aula a respeito disso lá na universidade, estava discutindo isso com os alunos, que a menopausa é um transtorno que passa por várias especialidades. Então, você vê, ó, depressão, a paciente vai no psiquiatra, queixa urogenital, a paciente vai no urologista, né? Problemas metabólicos que acontecem nessa fase, que a gente sabe também que altera colesterol, a pessoa vai no endocrinologista. Então, são várias, dá problema de osteoporose, vai no ortopedista. Então, são várias especialidades que atendem a mulher. Não? Então, a importância da gente, né, como médico, estudar, conhecer para poder orientar melhor a paciente. E também eu acho, Trote, que é uma mudança de visão. Porque a gente, né, na época quando a gente estudava, a gente aprendia só a tratar a pessoa se ela estava doente, né? Se ela estava doente, uma doença você tratava, certo? Então, se a pessoa não estiver lá morrendo e com um monte de sintoma, a gente não faz nada. Então, isso é uma mudança, a gente pensar em melhorar a qualidade de vida, em prevenção, né? Porque eu acho que é uma mudança de pensamento mesmo, né? Inclusive, a mulher hoje ela está vivendo mais, o homem e a mulher hoje estão vivendo mais, então hoje a questão da longevidade chega até 80, 90 anos, hoje a gente vê pessoas octogenárias e acima de 90 anos com mais frequência. Agora você imagina a mulher que entra na menopausa com 50 anos e ela vive até os 80, 90 anos, mais de um terço da vida dela, sem a proteção dos hormônios femininos, no caso da mulher, e masculino, no caso a testosterona, no caso do homem. Então, é uma perda de qualidade de vida no longo prazo muito grande, não é mesmo, Neuza? Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta. Uma outra coisa é que a mulher hoje, né, a gente está falando aqui de menopausa, ela está no mercado de trabalho, então, ela pode ter 50, 60, 70 anos, às vezes 80 anos, e ela está trabalhando, ela está até casando. Atendi uma paciente hoje que vai se casar, acho que é a coisa mais bonitinha, com 68 anos de vida, vai ter um novo casamento, um segundo relacionamento. Então, assim, é um outro perfil de mulher, né? E essa mulher, ela quer estar com uma qualidade de vida melhor. E com certeza a reposição hormonal, ela dá isso pra gente, com certeza, né? Porque eu sempre falo que a menopausa é uma marca do envelhecimento, né? Então, assim, as pessoas falam, é natural. A natureza, se você deixar, ela tipo assim, acabou o seu período reprodutivo, você vai entrar num processo mais intenso de deterioração do organismo, né? Então, a reposição hormonal vem melhorar, né? Exatamente, a questão que a gente fala da questão do catabolismo, né? O estradiol e o estriol, principalmente o estradiol, ele é um hormônio anabólico, então ele previne perda muscular, o catabolismo, né? Você estava comentando aí dos outros especialistas, né? Que vai para os especialistas. Eu lembrei da questão da saúde dental também, porque a mulher na menopausa ela acaba perdendo a saúde dental, ela acaba tendo uma piora da questão da visão, a questão da degeneração macular, então ela vai procurar o oftalmologista. Então você vê que engloba a saúde como um todo, a falta do hormônio, não é mesmo? Com certeza, né? Você tem uma aceleração de todos esses processos do envelhecimento, né, pós a menopausa. Então, a menopausa, ela retarda e previne. Essa questão dos dentes, você falou, muito interessante, porque a questão da perda óssea, né, a osteoporose, faz com que ocorra perda óssea, e hoje uma das coisas que os estudos mostram é que a reposição hormonal faz com que a gente diminua a perda dentária, as infecções gengivais, né? Então é muito interessante mesmo isso. Eu vi um estudo, inclusive, que estava falando exatamente isso. A mulher na menopausa, com osteoporose, sem terapia hormonal, a perda dentária gira em torno de 17 dentes. E a mulher que está fazendo terapia hormonal e prevenindo a osteoporose, a perda cai para 4 dentes. Então, assim, é significativa a diferença, né? Dessa mulher que faz terapia hormonal, né? E vem cá, o pessoal costuma perguntar muito a questão dos riscos. Quais seriam os riscos, assim, para fazer uma terapia hormonal? Existe um risco, assim, que você fala, não, isso aí é uma situação que não vale a pena? Como que é isso aí, o teu dia a dia?
Aí a gente vai ter que, sempre eu falo que o tratamento da reposição hormonal, ela tem que ser individualizada, né? Então, assim, você tem que ver, não é uma coisa que é uma receitinha de bolo que você faz igual para todo mundo. O que a gente, quais são os principais riscos? A paciente que tem, que aí entra muito com a tua área, né? As pacientes que já têm doença coronariana, né? Que já são pacientes que já tiveram derrame, que tiveram infarto, pacientes que usam anticoagulante, paciente que tem um diabetes grave, que é bem descompensado, a paciente que tem lúpus, as pacientes que têm um câncer que seja hormônio dependente. Então, câncer é uma das coisas que a gente vê que as pacientes têm muito medo, mas não é tudo igual, né? Então, a gente tem que ver qual tipo de câncer, qual o tratamento que ela está fazendo, se ela já é considerada curada ou não, se o câncer dela tem a ver com hormônio ou não, né? Então, principalmente em relação ao câncer, qual o tipo de câncer e as questões de doenças tromboembólicas, se ela tem uma história de trombofilia, né? Esses são os nossos principais. Se a paciente ainda está numa fase de sangramento muito irregular, se não tem um diagnóstico claro. Então, são essas coisas que a gente tem que avaliar, tá? Entendi. Uma coisa interessante... pode falar. Eu sempre falo para as pacientes que tipo assim, se a paciente tem uma saúde boa, então, assim, não tem nenhuma doença grave, né? Essa paciente é tranquila. Agora, se ela tem uma doença igual essas que eu citei, aí a gente tem que individualizar, tá? Às vezes, para essa paciente, não vai ser a reposição hormonal, mas mesmo assim, a gente tem alguns tratamentos hoje, né? Que a gente pode usar para melhorar, porque se a paciente acha que não tem nada que possa fazer, que ela tem que aguentar. Mas hoje a gente também tem alguns tratamentos sintomáticos, fitoterápicos, né? Que a gente pode usar nessa paciente para melhorar a qualidade de vida dela. Inclusive foi uma das perguntas aqui que já foram feitas, se a mulher tem câncer, se ela contraindica a reposição hormonal. Aí, como você falou, tem que ver se o câncer dela é hormônio dependente. Porque a gente não pode generalizar, porque assim, os estudos mostram de forma muito clara que a deficiência hormonal aumenta a incidência de câncer. A mulher ela tem muito mais de câncer na fase da menopausa, ali depois dos 50 anos para frente, a incidência de câncer de mama e de endométrio aumenta muito pela deficiência hormonal. Agora, tem cânceres que são hormônio dependentes. Aí, nesses casos, realmente, você não tem como fazer, não é mesmo? É assim? Certo. A medicina, a gente tem que individualizar, né? Às vezes a gente pega, eu falo que de médico e de louco todo mundo um pouco, né? Porque as pacientes, elas perguntam, né, por aí, e elas vêm, e esse é o principal medo mesmo, né? Elas vêm com medo de câncer. E eu sempre falo, olha, cada pessoa é cada pessoa, não é tudo igual, né? Porque eu falo que as pessoas, elas pegam, todo mundo põe no saquinho e chacoalha, né? Já todo mundo ali dentro. Então tem que individualizar, sim, com certeza, tá? Sim, uma coisa assim, para minha área... pode falar. Depende do tipo do câncer, se já está curado ou não, se está em tratamento ou não, né? Então isso aí só um especialista mesmo, né? Que lida com isso, que vai poder dar essa orientação, tá? E no caso aqui, para mim, como cardiologista, a questão, por exemplo, eu estava estudando isso aí também, a menopausa, quando a mulher entra na menopausa, ela aumenta muito a incidência de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, que é a alteração do perfil lipídico, do colesterol, do triglicerídeo, aumenta a resistência à insulina, né? Então, assim, tem até uma outra dúvida que também as mulheres perguntam muito, se fazer terapia hormonal, eu vou engordar? Isso aí tem essa pergunta que elas fazem. O que você pode falar disso aí? Que acontece o seguinte, né? Normalmente, outra coisa que eu também, eu dei aula hoje, falei exatamente, né? Você faz qualquer coisa para a mulher, mas você não engorda, se ela tiver medo de engordar, ela não vai tomar aquilo lá de jeito nenhum, né? Então, o que acontece? A fase da menopausa, ocorre uma mudança no metabolismo, né? Então, essa fase, a mulher, pela mudança hormonal, o estrogênio, a diminuição do estrogênio, que é o principal hormônio da mulher que diminui, né, o estrogênio na menopausa, faz com que a mulher ganhe mais peso. Então, isso é clássico. Se você conversar com a mulher que entrou na menopausa, ou está entrando, a maioria vai falar que aumentou o peso, tá?
Quando você usa a reposição hormonal, normalmente isso ajuda a manter a composição corporal. E a mulher da menopausa, eu sempre falo para as pacientes, como a menopausa roda em torno de 50 anos, olha qual que é o biotipo de uma mulher de 60 anos tradicional. Normalmente ela vai perdendo a massa muscular da perna, do bumbum, vai acumulando aquela gordura na barriga, vai ficando barriguda, né, normalmente na barriga, nas costas. Ela vai fazendo um perfil muito parecido com o homem, né? Porque o homem que normalmente acumula gordura aqui na barriga, né? A mulher, quando é jovem, ela tende a acumular gordura mais no quadril, ficar, como a gente fala, tipo um perfilzinho de pera, né? Depois da menopausa, a gente vai virando uma maçã, né? Vai ficando redonda. Quando a gente usa a menopausa, a reposição hormonal da menopausa, a menopausa mantém a tua estrutura física com um aspecto feminino. Então, melhora esse perfil corporal e também melhora essa questão do peso, tá? Lógico que a mudança do metabolismo ocorre e eu sempre falo para as pacientes, quando a gente entra na menopausa, a gente tem que reorganizar os nossos hábitos, tá? Isso você fazendo ou não fazendo reposição hormonal, você tem que melhorar a tua alimentação, diminuir a ingestão de carboidrato, fazer atividade física, porque eu sempre falo assim, ó, se deixar nós vamos ficar tudo gorda, porque essa é a realidade. Mas a reposição hormonal, ela vem ajudar, ela não vai engordar, ela bem ao contrário, vai ajudar a gente manter o corpo da gente com a estrutura feminina, né? Porque a menopausa faz o teu corpo mudar, né? Ficar com uma estrutura mais masculina e principalmente acúmulo de gordura no abdômen, tá? Mas trote não é milagre, tá? Porque tem paciente que acha que é milagre, né? Ai, doutora, então, usando só a reposição, eu falo, olha, não é assim. A reposição hormonal vai ajudar, mas você tem que trabalhar também no exercício, na alimentação, né? Porque hoje tá muito na moda, né? As pacientes vêm muito aqui para mim, ai, doutora, eu quero pôr chip da beleza. Eu falei, o dia que tiver isso aí, eu também quero. O chip não precisa fazer mais nada, né? Não precisa cuidar da alimentação, não precisa fazer exercício. Então, tudo isso aí vai ajudar. Mas com certeza não é a reposição hormonal que vai engordar, não, tá? Inclusive nessa questão que você falou, o estradiol ele diminui a resistência à insulina, então, consequentemente, ele diminui diabetes e diminui o risco de obesidade, né? Isso. E como ela é um hormônio mais com tendência anabólica, como a gente já comentou, diminui a perda muscular que ocorre a partir do momento da menopausa. E mantendo a composição corporal com quantidade de massa muscular adequada, ela também diminui o risco dela engordar, né? E no caso do coração, que é o que maior interesse meu aqui, que é a mulher, a principal causa de morte na mulher quando ela entra na menopausa, são as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Existe uma relação interessante nessa questão da doença cardiovascular, que a mulher, na vida fértil dela, quando ela está tendo o seu ciclo menstrual normal, ela tem uma incidência de infarto muito baixa em relação ao homem. Essa relação fica em torno de 15 homens para uma mulher infartar. Quando ela entra ali na faixa de 50 anos, em que ela começa a ocorrer, entrar nessa fase do climatério, essa relação homem-mulher cai para 5 homens para uma mulher. E depois dos 60 anos, isso iguala, não é mesmo, Neuza? Essa relação, a mulher passa a ter o mesmo risco do homem de ter um infarto. Isso. Não é mesmo? E dependendo do estilo de vida da mulher, se ela é sedentária, se a alimentação dela é ruim, se ela está obesa, tabagista, ela passa a ter um risco aumentado em relação ao homem. Ela passa a ter um risco de infarto maior que do homem. Então, olha a importância desses hormônios na vida da mulher. Porque a gente acha que é só na vida ali menstrual, tudo, não é isso. Vai muito além disso, né? E principalmente... Também... pode falar. É o que você falou, né? Que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? É a principal causa de morte, né? E isso é muito pouco falado, né? Eu acho muito interessante, porque quase não se discute isso, né? Não se fala, eu acho que se orienta pouco, né? Sobre o risco de depois da menopausa, de você aumentar o risco de tromboembolismo, o risco de osteoporose, né? Então, isso é muito importante a gente falar sobre esse assunto e orientar, porque essa é a causa de morte maior em toda a população e no mundo inteiro, né? Exatamente.
Outra coisa que aumenta a incidência nessa fase da menopausa, sem terapia hormonal, a incidência de AVC, quando a gente está falando de doenças cardiovasculares, estamos falando do AVC, do derrame também, que aumenta muito na mulher pós-menopausa. A incidência de câncer, a gente já comentou, a incidência de osteoartrite, né? Artrite de modo geral, né? E incidência também, já tem estudos mostrando benefícios de terapia hormonal na mulher para prevenir Alzheimer. O que você pode comentar disso aí, Neuza? Com certeza. Hoje, os novos estudos mostram porque a gente foi da fase que você usava a reposição hormonal só para o tratamento sintomático, que é esse que a gente falou no início, e agora a gente está na fase da gente indicar o tratamento preventivo, né? Então, quando a paciente vem procurar a gente tem a obrigação de indicar, porque os novos estudos mostram hoje, com evidência que a reposição hormonal diminui a incidência do Alzheimer, diminui a incidência da diabetes, pela questão da resistência à insulina, que você já falou, diminui a incidência de câncer coloretal, também estava lendo um estudo bem interessante que fala, porque o câncer de colo retal é uma das grandes causas de mortalidade na mulher pós-menopausa, né? Então, a osteoartrite, né? Porque é uma coisa também que eu falo para os pacientes, a reposição hormonal, você fala, se a gente não fizer, né, que a gente vai virar a Maria das dores, né? Então, um dia dói o cotovelo, outro dia dói o joelho, outro dia dói o quadril. Por quê? Porque é o que você falou, além da osteoporose, né, que incide nessa idade, a osteoartrite também. Então, isso leva as pacientes Maria das dores, né? Eu falei, exatamente, vira Maria das dores, tá? Então, isso já são evidências que a gente tem a nível A, né, de indicar o tratamento como prevenção, né? Então, você vê que não é mais só um tratamento sintomático, é um tratamento preventivo, né? Exatamente. Na minha área da cardiologia, a gente tem vários estudos mostrando benefícios da terapia hormonal com estradiol para você reduzir marcadores inflamatórios de doença cardiovascular. Então, na cardiologia, a gente acompanha esses marcadores, a gente faz essa avaliação lá nos exames laboratoriais. Então, por exemplo, a homocisteína, proteína C reativa, lipoproteína A, fibrinogênio, vários marcadores inflamatórios que diminuem à medida que a mulher mantém a terapia hormonal. E esses marcadores tendem a aumentar quando ela entra na menopausa e não faz essa terapia de reposição hormonal. Né? E aí, pode falar. Tá. São marcadores inflamatórios, né? Então, você piora a sua condição metabólica, né? Na verdade, né? Com a menopausa. E aí você piora todas essas condições e a reposição hormonal vem ajudar, na verdade, para você diminuir esse quadro, né? Que a gente vai ficando inflamado, né? Com o passar do tempo, né? Exatamente. Eu já fiz até uma live falando sobre isso, que esses marcadores inflamatórios, eles vão sinalizando para a gente que está havendo uma inflamação crônica, silenciosa, principalmente a nível de vasos sanguíneos e também a nível celular. Então, a que a gente chama de aterosclerose, que é acúmulo de gordura nas artérias, isso vai acontecendo lentamente, mas esses marcadores já estão elevados muito tempo antes. Então, eles são sinalizadores que a gente tem que otimizar o tratamento, otimizar a melhora dos hábitos de vida e muitas vezes entrar com medicamentos, mas que baixando esses marcadores, você diminui o risco lá dela ter um infarto ou um AVC lá na frente. Por isso que, no caso aqui do estradiol, ele beneficia porque ele mantém esses marcadores mais baixos, diminui os marcadores que estão até altos já. Sim. Não é mesmo? Com certeza. Bom, aí entrando nessa questão de exames, Neuza, quais são os exames assim que você costuma pedir para acompanhar, fazer o monitoramento dessas pessoas, dessas mulheres que vão fazer terapia hormonal? Então, a gente, para fazer né, o tratamento, a gente tem alguns exames que são básicos. Primeiro, a paciente ela vai ser submetida a uma avaliação ginecológica, uma avaliação clínica, né? Vai fazer o exame de preventivo, né? Aí hoje, conforme a idade, a gente tem uma rotina, né? O exame de histologia oncótica, que é o preventivo, a gente vai fazer mamografia. Sempre eu falo que esse momento é o momento de fazer rastreamento, tá? Então, assim, a gente tem que aproveitar o momento da consulta e ver como que está a saúde geral da paciente e fazer uma pesquisa geral. Então, entra a mamografia, ultrassom da mama para a gente
fazer um diagnóstico, uma prevenção aí de câncer de mama. A gente faz o exame de densitometria para ver se essa paciente já tem perda de massa óssea. A gente faz um ultrassom transvaginal para ver o útero, o ovário. Você faz os exames de sangue, né? Você tem que avaliar, como você falou, essa questão do colesterol, da glicose, da insulina, hemograma, os hormônios da tireoide, que são super importantes nessa fase, que também costumam alterar, tá? Aí os marcadores, esses marcadores inflamatórios, né? A mulher da menopausa, ela tem risco de osteoporose, então a gente tem que ver vitamina D, como é que ela tá, né? Para a gente avaliar e melhorar esses níveis. Então, pesquisa de sangue oculto nas fezes, para a gente descartar o câncer de colo retal. Hoje, a gente tende a indicar, acima já é um padrão também, eu costumo indicar acima de 45 anos, que a paciente faça colonoscopia, né? Porque hoje já é um consenso, a colonoscopia faz parte aí da prevenção primária de câncer de colo retal, né? Então, e aí, às vezes, algum outro exame, dependendo da história, da vida. Mas esses exames é um quadro, assim, que são exames que habitualmente a gente faz. Então, são vários exames para a gente poder avaliar, porque a gente está falando aqui de prevenção, de você melhorar os sintomas e você melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tem que... E você fazer a prevenção do que a gente pode prevenir. Então, o que a gente tem exame, a gente procura fazer. Isso aí. Uma coisa que é importante comentar. Pode falar. A parte cardíaca que você está falando, eu normalmente também é uma fase que, se a paciente vem, eu sempre indico uma avaliação cardíaca, porque a gente sabe que pós-menopausa a gente vai ter o aumento, né, desse risco, né, cardiológico. Então, isso é muito importante, porque às vezes a paciente vem, trote, aqui, e nunca passou, né, num cardiologista na vida, entendeu? Nunca fez. Então, isso é um momento também de você avaliar o risco cardíaco. Então, é muito importante também. Eu sempre oriento isso, eu sempre oriento isso para a paciente que chega nessa fase de 50 anos e nunca passou no... Tem bastante, viu? A mulher, ela vai no cardiologista e ela precisa fazer uma cirurgia. Aí ela faz. Se ninguém manda ela fazer uma cirurgia, ela não vai. Uma coisa importante de comentar aqui, aliás, duas coisas. Primeiro, é que quando a gente está considerando terapia hormonal, que a pessoa fala assim, vou ter que ficar usando isso aí até quando? Né? Primeiro tem que entender, se ela não está mais produzindo o hormônio, se ela entrou na menopausa, ela não está mais produzindo os seus hormônios femininos, no caso, estradiol, progesterona. Então, assim, uma vez que a gente está considerando dela fazer terapia de reposição hormonal, a gente está considerando isso aí para a vida toda, para o resto da vida dela. Então, é uma coisa que ela tem que conscientizar que ela vai ter que fazer esse tratamento continuamente. Porque assim, a mulher às vezes acha que ela vai fazer ali a terapia hormonal e depois de 3 meses ela vai suspender, não quer dizer, não vai ter benefício nenhum. Não é mesmo? Isso. Isso aí é bom você falar, porque é uma coisa que às vezes os pacientes perguntam muito, e porque às vezes tem gente que fala, tem que fazer 5 anos, tem que fazer 10 anos, né? Na verdade, isso não existe um consenso, né? De quanto tempo você faz. Eu acho que vai depender muito disso que a gente está falando, dos benefícios e da evolução da saúde dessa paciente. Quanto melhor a paciente tiver, quanto melhor saúde ela tiver, a gente vai manter, porque não existe um consenso. Quanto tempo eu deixo? Eu sempre falo, vamos levando até o ano que vem. A gente vai reavaliando a paciente, né? E vai acompanhando. Isso é muito importante também, né, Trote? Porque a gente faz o tratamento frente a um acompanhamento médico, né? Claro, exatamente. E isso é importante também considerar, né? Porque, assim, quando a gente está falando de terapia hormonal, você, no caso da menopausa, mulher com menopausa, eu trato muito homens com andropausa, né? E tudo que a gente está falando aqui por a questão do estradiol e da progesterona, a gente está falando, no caso do homem, para a testosterona, é a mesma coisa. O homem com deficiência de testosterona, ele também tem risco aumentado de osteoporose, doença cardiovascular, de AVC, de Alzheimer, de câncer, é tudo exatamente a mesma coisa, né? E quando a gente está falando isso, de fazer terapia hormonal, é óbvio que tem que ter um acompanhamento médico, tem que fazer exames laboratoriais ali, a cada 5, 6 meses, está acompanhando para ver se os níveis hormonais estão adequados, se tem que reduzir a concentração, se tem que aumentar. Isso é fundamental, esse acompanhamento, né? Por que a gente está considerando isso aqui?
Porque a gente está entendendo, como médico, baseado em muita literatura, principalmente internacional, que essa terapia hormonal tem um benefício, os benefícios são muito numerosos, comparado a um risco muito pequeno de efeitos colaterais e eventuais contraindicações. Então, é óbvio que a gente tem que monitorar e acompanhar esse paciente para eventuais efeitos colaterais, que aí é só você fazer ajuste da dose ou uma situação extrema até suspender o hormônio, não é mesmo, Neuza? Como é que é isso aí no teu dia a dia? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes é o que a gente tem. A gente tem muito, uso, até você falou aí da testosterona, né? Até vou aproveitar a deixa, porque hoje tá muito, as pessoas falam muito, né? Tá muito em voga. E o que a gente observa, né? Eu recebi uma paciente nesses dias que ela comprou o hormônio lá do personal na academia. Um hormônio que vinha da China. Aí ela pegava aquele negócio, fazia em casa e aplicava nela. Quando ela me falou isso, eu falei, gente, você tem coragem? Não sabe o que é, porque ela é leiga, pega no negócio que vem, ela... Eu falei, gente, você tem que morrer, não, né? Então, assim, a gente está falando sem nenhuma avaliação, sem nenhum critério, não sabe direito a dose, por quê? Ela pegou lá com o personal da academia. Então, isso aí, Trote, realmente, isso aí às vezes assusta a pessoa, tá? Porque isso aí, realmente, a pessoa pode ter problemas graves, efeitos colaterais. Por quê? Porque hormônio é maravilhoso, tem um monte de benefícios, mas é um tratamento, não é água com açúcar. Você tem que ter critérios, né, para você usar. Então, isso aí, muitas vezes, assusta a paciente. Assusta a pessoa, porque é isso que as pessoas veem por aí, né? No dia a dia, né? Eu acho que muito importante esse critério. E como você falou aí da testosterona em homem, que você trata bastante, eu até vou aproveitar o gancho e lembrar que hoje a reposição de testosterona na mulher é uma das coisas que a gente usa muito também, junto com o estradiol, junto com a progesterona. Por quê? Eu sou alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a gente não usava, né? E de uns anos para cá, os trabalhos têm mostrado que quando você associa a testosterona para a mulher, você melhora muito, principalmente quando a paciente tem queixa sexual, tá? Então, a paciente que tem diminuição de libido, dor na relação, às vezes dificuldade mesmo de orgasmo. Então, quando você associa com o tratamento hormonal da reposição também a testosterona, né? A gente usando em doses fisiológicas, doses para a mulher, né? Quando a gente fala de reposição hormonal, a gente está falando de tratamento fisiológico, né, Trote? Deixar bem claro que a gente não está falando de tratamento de hipertrofia. Isso é uma outra história. Outro mundo. Né? Outro mundo. Outro mundo. Tem pessoas que têm interesse nisso, tem profissionais que trabalham com isso, né? Também eu falo que as pessoas querem falar, então busque uma pessoa que trabalhe com isso, que seja familiarizado com isso, porque é outra coisa. A gente está falando aqui de reposição fisiológica para a melhoria da saúde e da qualidade de vida, né? Das pessoas. E aí, a testosterona também é um hormônio que dá um resultado muito bom, principalmente nessa questão, hoje os estudos mostram tanto da parte sexual como da parte cognitiva, que eu acho que é bem bacana e a gente associa e traz um resultado bem legal. E às vezes as pessoas também falam, doutora, mas daí eu vou virar homem, né? A pessoa acha que vai engrossar a voz, crescer pelo. Eu falo, gente, mas isso aí você vai usar dose fisiológica, né? Não vai usar uma dose imensa para que isso aconteça, tá? O pessoal faz muita mistura com relação a isso, né? Isso, mas aí você falando de tratamento de homem que você faz bastante, eu acabo recebendo bastante aqui também. Doutora, e a senhora não trata meu marido? Porque como acaba tendo poucas pessoas, né, que se propõem a fazer tratamento, a gente recebe. Eu às vezes trato também. Eu falei, vem aí que a gente trata. Por quê? Porque são poucas pessoas que indicam, né, os tratamentos, a reposição, e aí a pessoa fica sofrendo com isso, né? No caso da testosterona é a mesma coisa, que você comentou, é fundamental a questão de você usar doses fisiológicas. Quando a gente fala da testosterona, no homem a gente busca a reposição hormonal buscando níveis fisiológicos, tentando manter ela em níveis próximos dos valores ótimos que a gente fala.
né? Com Porque, assim, às certeza. vezes ele está lá com um valor normal, entre aspas, mas um normal muito próximo do péssimo. Aí realmente não Isso. dá. E com sintomas Aham. clássicos de andropausa, né? A Isso. gente sabe que Uhum. na medicina o tratamento a gente tem que basear no diagnóstico clínico primeiro e Isso é. complementar com laboratorial e não tratar Isso. números, não é isso? É E isso. no caso do homem, a gente considera terapia hormonal para jogá-la para níveis fisiológicos ótimos. Quando a gente fala de Isso. hipertrofia, já é outro cenário, é outro mundo, aí é Isso. uma situação diferente. Aí sim você tem os benefícios de uma hipertrofia, mas sujeito aos riscos de efeitos colaterais também. Como na mulher. A mulher, quando ela quer hipertrofiar, ela usa testosterona em doses maiores para hipertrofiar, mas ela tem o acompanhamento tem que ser muito mais de É perto, porque diferente, os né? efeitos colaterais podem aparecer, exatamente. Né? Isso. Com certeza. Na Sem questão dúvida. que você comentou também, faz a reposição também com estriol, não é isso? Que ele melhora a questão da lubrificação vaginal. Você comentou que a mulher muitas vezes ela Isso. tem ressecamento vaginal e dificuldade na hora de ter Isso. relação pelo ressecamento, então o estriol também ajuda nesse sentido, é um coadjuvante, não é Isso. isso? A gente usa também, né? Você pode usar tanto como via sistêmica, né? Ou você pode usar local. Às vezes a pessoa também tem, às vezes a paciente tem muito, às vezes não quer usar, né? Um tratamento sistêmico, né? A gente pode atuar também só local, tanto estradiol você pode usar via vaginal, o estriol, porque ele melhora bastante essa condição urogenital da mulher, porque a mulher na menopausa tem muito problema, né? Infecção, e a gente recebe bastante também infecção urinária de repetição, incontinência urinária pós-menopausa, a dor na relação, né? Então, isso aí muitas vezes também pode ser usado só com um tratamento local, ali, genital, não precisando de uma via sistêmica, conforme o caso, tá? E também já vou falar que se às vezes a pessoa tem uma contraindicação ao uso do estradiol, porque a gente tem, né? Algumas pacientes que às vezes têm uma contraindicação clara por alguma condição clínica, a gente tem outros produtos. Então, você tem produtos que não têm hormônio que a gente pode usar. Então, não é porque a pessoa às vezes, eu não posso tratar. Não. Você tem outras coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida e melhorar essas queixas, sim, com certeza, tá? Aproveitando aí esse embalo aí dessa questão que você comentou, a Lu Gondo, ela perguntou se a mulher que está entrando na menopausa, se ela só tem calor e alterações do sono, você já recomendaria a reposição hormonal? Na verdade, Trote, eu falo assim só, né? A onda de calor e a insônia, elas são normalmente o início de sintomas, né? Eu normalmente indico, tá? Por quê? Porque além dos benefícios de melhorar esses sintomas, ela vai ter os outros benefícios. Aí nós vamos conversar. Tudo isso que a gente está falando, porque ela está vendo a ponta do iceberg, que é os sintomas, mas aí a gente tem os efeitos de melhorar, diminuir o risco de osteoporose, os eventos cardíacos, né? Todas essas outras doenças que a gente falou como prevenção, tá? Então, assim, se me procuram, tá? Eu sou adepta, eu acho que tratamento hormonal é super bacana, melhora muito a qualidade da vida da mulher, então se não tem contraindicação, eu com certeza vou indicar, tá? Lógico, é o que a gente está falando, a paciente tem que aderir ao tratamento médico, né? Por quê? Vai ser, e eu costumo pegar bastante no pé, né? Porque além de usar a reposição hormonal, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer exercício físico, é o que eu falo, tem que ser, se você quer se cuidar, né? A gente tem que usar um conjunto de coisas, não é uma coisa só, né? É Para interessante isso você aí também. Pode falar. melhorar a sua Pode qualidade de falar. vida, né? Para você É melhorar, e a uma gente está coisa falando assim. interessante. Pode falar. Não, uma coisa interessante é que às vezes a pessoa quer fazer reposição hormonal, seja a mulher na menopausa ou para proteger na prevenção na menopausa, Isso. tanto o homem quanto na andropausa. Muitas vezes ele quer, como você já comentou, do chip da beleza ou uma pílula mágica que vai fazer Isso, ele melhorar a sua saúde, vai fazer ele perder peso. Se ele não estiver fazendo o básico, não adianta. Então, assim, isso aí. para você considerar uma terapia hormonal, seja com estradiol na mulher, com testosterona no homem, a gente tem que estar fazendo, já está seguindo uma vida focando mais na questão da saúde. Você tem que estar melhorando a sua alimentação, você tem que estar fazendo atividade física, você tem que estar controlando, gerindo melhor o estresse,
você tem que Isso, estar tentando dormir mais cedo. Então, essas coisas básicas já tem que estar fazendo. Você isso, tem que tratar muitas vezes a tua tireoide, a tua resistência à insulina, porque não adianta, isso, por exemplo, eu prescrever uma testosterona ou você prescrever um estradiol, se a pessoa está com o quadro metabólico dela todo desequilibrado, não vai isso. ter benefício. O benefício vai ser muito precário, não é mesmo, Neuza? Com certeza. É o que a gente está falando, igual a pessoa perguntou, né? Então, assim, tratar o sintomatologia eu acho super válido, porque às vezes aqueles sintomas estão, assim, destruindo a pessoa mesmo, né? Porque a pessoa ficar o dia. Você imaginou, a pessoa trabalha. Outro dia eu atendi aqui, a mulher é advogada, entendeu? Ela tem que fazer a audiência. Aí ela tá no meio da audiência, aquilo começa a suar, mas pinga, entendeu? Você tem que pegar um paninho e ficar se enxugando, quer dizer, soa a roupa, é horrível, né? Então, isso é o é o visível, né? Então, o tratamento vai melhorar, mas aí o que, que a gente orienta? E a questão a longo prazo, né, de prevenir as doenças, eu acho que isso é o mais importante, né, Trote? Porque eu acho que sempre esse olhar aí, gente que trabalha com a medicina preventiva, medicina integrativa, né? É esse olhar sempre que a gente tem que ter e tentar explicar, né? Eu tento sempre orientar e passar isso para as pessoas, né? É legal que o pessoal está participando, bacana, né? Pessoal, façam perguntas aí, a gente já está chegando na fase final aí da live. A Andréia Fava está perguntando, o estradiol alto e queda brusca é indicativo de pré-menopausa? Aí, normalmente, a gente vai ter que associar com os outros hormônios. Aí você tem que avaliar estradiol, você tem que avaliar FSH, LH, progesterona, testosterona, tá? Tem que avaliar os hormônios da tireoide, tá? Tem que fazer uma avaliação mais completa, tá? Porque principalmente para indicar que a mulher está entrando na menopausa, o hormônio mais importante é o FSH, tá? Então, normalmente, a mulher que está entrando na menopausa, o FSH sobe, o que indica o início das ovários da gente parar de produzir o hormônio, tá? Às vezes, só estradiol em queda pode ser a pessoa pode usar, de repente, um anticoncepcional, alguma outra coisa que está fazendo o estradiol cair. Então, tem que avaliar, tá? Uma Mas o pergunta também principal que... Pode falar. Tá. O principal hormônio é FSH. É com ele que a gente determina se a mulher está na menopausa ou não, tá? Certo. Uma pergunta aqui, uma coisa que também é interessante, no caso que a gente faz reposição também na mulher para menopausa, é da progesterona, né? A progesterona Certo? também tem vários benefícios. Comenta rapidinho, Neuza, da progesterona. A progesterona ela tem Sim. um dos benefícios que é muito interessante, que ela é ansiolítico e melhora muito a Isso. qualidade do sono, né? Tanto que você indica sempre, na maioria das vezes, se indica de fazer à noite, não é mesmo, Neuza? Isso. Classicamente, né, a progesterona, né, na medicina tradicional, ela é indicada na reposição hormonal para mulher que ainda tem útero. Por quê? Porque quando você usa a progesterona junto com o estradiol, você protege o útero de alterações que possam levar a câncer de endométrio, tá? Então, isso era classicamente. Só que hoje, tanto assim, que daí se uma mulher não tinha mais útero, tirou útero, não precisava usar progesterona. Só que hoje os estudos estão mudando, né? Então, hoje os estudos mostram que a progesterona é muito benéfica com a mulher, para a mulher. Por quê? A progesterona, ela faz uma vasodilatação, ela atua diminuindo a pressão arterial, ela atua a nível cerebral, melhorando essa questão do sono, né? Tem vários benefícios a nível vascular. Então, hoje em dia, a gente, como você falou também, de relaxamento da mulher ficar mais relaxada. Então, hoje é um hormônio que a gente associa ao tratamento, tá? Associa junto com o estradiol. Então, são hormônios que vêm somar. O principal hormônio é o estradiol, né? Mas hoje a gente também associa, né? Hoje tem o benefício da progesterona, o benefício da testosterona. Então, todos esses hormônios juntos vão melhorar o nosso tratamento para menopausa. Aqui eu estava vendo aqui também outros benefícios da progesterona, que ela tem proteção contra o câncer de mama também, né? Isso. E também ela ajuda a aumentar a libido também. O principal é a testosterona, mas a progesterona com efeito coadjuvante também para melhorar a libido, né? Isso. Também ajuda. Uhum. E também ação antitrombótica também diminui o risco de trombose, né? Mesmo com a progesterona, né? Isso. Isso. Que essa Quer dizer, a ação mulher, vascular.
ação Exatamente, vascular dela, né? benefício vascular, diminui trombose venosa profunda, diminui risco de embolia pulmonar também na mulher. Então, Isso. vários benefícios aí que a gente vê. Uma pergunta que eu tenho para você, Neuza. A mulher que faz esterectomia, que ela tira o útero por conta de miomatose, alguma coisa nesse sentido, e ela mantém os ovários, isso aí tem algum critério ou você, mantendo os ovários, você aguarda fisiologicamente ali o período para considerar quando ela tem sintomas? Como que funciona isso aí? Normalmente, se a paciente já fez uma cirurgia e retirou os ovários, aí vai depender, e tirou o útero e deixou os ovários, aí vai depender da faixa de idade. Conforme a faixa de idade, quando elas vão chegando nessa faixa aí de 45, 50 anos, que a gente sabe que é a fase mais comum da menopausa, aí a gente tem que fazer a avaliação hormonal. Aí você faz a avaliação de FSH para ver se essa paciente já está em dose de estrogênio, para ver se essa paciente já está em menopausa ou não, tá? Se a paciente tiver começar a ter sintoma, acabou. Os sintomas são claros, né? Se a paciente, o principal que você falou, o principal é a sintomatologia clínica, né? Se a paciente começa a ter sintoma, para mim isso é claro, não preciso fazer o exame para ver se ela está na menopausa. Agora, às vezes, a paciente, ela está naquela fase que você já quer fazer um tratamento preventivo, né? E ela ainda não tem sintomatologia, eu tenho uma sintomatologia muito, muito leve, aí ela tem que fazer as dosagens dos hormônios, tá? Mas é o que você falou, eu também levo muito mais em consideração a clínica, tá? Porque às vezes os hormônios estão lá, só que a paciente está sintomática. Então, assim, e eu sempre falo também que a gente mede o hormônio no sangue, né? Só que o hormônio atua lá na célula. Então, você pode também ter. Então, essa relação não é direta. O hormônio, o sangue o exame de sangue é para a gente basear, mas o mais importante é o que o paciente está te falando. Eu sempre falo que eu não trato o exame, eu trato a pessoa, tá? Exatamente. Então, as pessoas se preocupam muito com o exame. Eu falei, olha, gente, o exame, ele é complementar. A gente estuda a vida inteira da gente, né? Se fosse só um exame, não precisava ficar estudando, né? Era só ir lá, qualquer um lia o exame, né? E passava remédio pelo exame, né? Então, o conhecimento que a gente adquire com anos, né? Porque é faculdade, é pós-graduação, é curso, é isso que vai fazer a diferença de você interpretar aquilo que o paciente está falando, né? Exatamente. Assim, o pessoal está perguntando o endereço da clínica da doutora, depois é só entrar no Instagram da doutora, teu endereço está lá, né, Nildo, do consultório, né? Tá. É só entrar no Instagram Tá, da sim. doutora que está lá, tá? Tá. Bom, assim, a gente está meio que, já que finalizando, achei que foi muito interessante, é um assunto bastante interessante e extenso, e a gente já está quase chegando em 1 hora de live aí, mas a importância que a gente precisa, a intenção minha e da doutora Neuza de trazer esse assunto para vocês é exatamente isso, é a gente desmistificar essa questão dessa terapia hormonal. Que existe uma demonização muito grande de quando se fala de terapia hormonal, o pessoal fica muito arrepiado. Tanto as mulheres, quando fala de terapia hormonal, não posso porque minha mãe teve câncer, não sei quem teve câncer, o meu médico falou que não pode, que dá câncer, que não sei o quê. E aí a pessoa não quer nem ouvir. Eu tive uma cliente que ela estava fazendo terapia hormonal para menopausa, e já estava fazendo aí 1 ano e pouco, e ela tinha melhorado muito a saúde dela, muito. Né? E aí ela foi no médico, num outro médico, e de outra especialidade, e ele falou, não, isso aí dá câncer, para isso aí. E ela parou. E assim, aí falta um pouco também, assim, da pessoa confiar, né? Ou confia ou não confia. Né? Porque aí eu peguei e falei, mas peraí, você não estava se sentindo bem, você não estava melhor, seus exames não tinham melhorado, você não estava clinicamente bem, teu marido não estava satisfeito, poxa, né? Então, assim, tem que haver essa questão da confiança também, né? E a ideia nossa nessa live é justamente essa, para a gente desmistificar, trazer a verdade. A gente não está falando nada aqui baseado em achismo, a gente está falando tudo baseado em literatura. É tudo literatura. Uma vez, quando eu na minha pós-graduação, quando eu assisti, primeira vez falando sobre menopausa, ô Neuza, eu fiquei um dia inteiro ouvindo sobre menopausa. E para mim foi impressionante, porque eu olhava aquilo e falava, nossa, o que está acontecendo aqui? Como é que eu não tinha acesso a isso tudo aqui que está sendo falado? E no final, o médico colocou lá, o professor, ele colocou lá, agora vocês vão estudar, e ele botou lá centenas, tinha mais de 300, 500 estudos mostrando o benefício de terapia hormonal.
Então, assim, não é uma coisa que a gente está falando aqui da boca para fora, a gente está falando com propriedade, né? Então, a gente tem que ter cuidado quando for avaliar essa questão de prós e contras, a gente está falando porque a gente está considerando que o benefício vai ser muito maior do que o risco da pessoa de ter alguma complicação, não é mesmo, Neuza? E é o que a gente está falando, individualizar, né? E uma outra coisa também é que as pessoas às vezes não pensam que a medicina muda muito, na verdade, né? Então, assim, se a gente pensar, eu já vou fazer 34 anos de formada agora em dezembro, então eu falo o quê? Do que a gente estudou naquela época de hoje mudou muito, não é verdade? Então, se você não está em busca, estudando, se aperfeiçoando, né? Você fica para trás. E às vezes, né, Trote, isso é uma constante, não é verdade? Assim, a gente trabalha, estuda e procura, né? E às vezes as pessoas, o que elas mais ouvem é o que os outros falam, né? Então, às vezes, vai num conhecido, a pessoa que não entende nada, não sabe nada, e a pessoa fala e a pessoa suspende o teu tratamento baseado num palpite, né? Então, é interessante isso, as pessoas, né? Então, isso que você falou, eu também falo. Eu falo, olha, você vai ter que escolher quem você quer seguir, não é verdade? Porque, assim, se você... eu indico, né? E é o que você falou, hoje os trabalhos, a pessoa hoje é só acessar no Google Acadêmico, né? Hoje eu também falo isso, não precisa acreditar no que eu falo, não. Vai ler procura, né, um trabalho, vai ler a respeito, porque a pessoa vai procurar um trabalho científico sério, né, que tem um monte aí na literatura, porque não precisa, a gente não precisa acreditar, vai buscar, né, opinião, Exatamente. mas vai buscar aí uma literatura, né, séria, né, não vai pegar às vezes uma coisa, porque na internet, infelizmente, tem as coisas boas, né, você tem que saber também os palpiteiros de plantão que bem entende, né? Que mulher, né? Eu acho o tratamento muito a qualidade das mulheres